Uma possível aliança do PDT com a União Brasil na corrida pela presidência da República pode mudar os rumos da sucessão no Ceará. O cenário, no dinamismo da política, ganha novos contornos se avançarem as conversas entre o presidenciável Ciro Gomes e o presidente da União Brasil, Luciano Bivar. Ciro abriu o diálogo com o Bivar para construir um palanque mais amplo na disputa pela presidência da República. Segundo ele, o diálogo com a União Brasil está sendo possível porque o partido não vai patrocinar a candidatura ao Planalto de Sérgio Moro, ex-juiz da Lava Jato. Ciro se referiu a Moro como inimigo da República. O União Brasil, que nasceu da fusão do DEM com o PSL, abriga no Ceará o principal adversário dos irmãos Ferreira Gomes, que é o deputado federal Capitão Wagner, pré-candidato ao governo do estado com apoio do presidente Jair Bolsonaro. Essas conversas, Beto Almeida, são normais no ambiente de pré-campanha eleitoral. O pré-candidato do PDT, Ciro Gomes, tenta se viabilizar, se consolidar para, pelo menos, encostar em um dos pré-candidatos à presidência da República e deixar transparecer para outras forças políticas que é um nome viável. Ciro tenta construir essa aliança com o PDT, com o União Brasil, com o PSD e também tenta atrair outras siglas. E o União Brasil, que tem o maior tempo para a propaganda de rádio e televisão na campanha deste ano, é uma das noivas mais cobiçadas na corrida eleitoral. E quanto ao cenário estadual, jornalista Beto Almeida, surge aí esse burburinho, essa preocupação entre os aliados do Capitão Wagner, na incerteza, será que vai avançar essa conversa do Ciro Gomes com a União Brasil? Como ficaria a situação do União Brasil aqui no Ceará se o partido, no âmbito nacional, se integrasse à campanha de Ciro Gomes? Há motivo para preocupação entre os aliados do Capitão Wagner? É claro que isso vai gerar um desconforto, não tenha dúvida, principalmente em função, Zenô, de que os dois personagens ocupam e querem, estão no foco de um projeto de governo que é completamente diferente um do outro. E eu estou tratando da realidade local. Aqui o Capitão Wagner é oposição, e é oposição forte ao grupo que está no poder. Grupo esse que tem o apoio que está originado e ali ancorado no ex-ministro e presidenciável Ciro Gomes. Ciro Gomes costuma se referir ao Capitão Wagner como capetão, faz críticas imensas ao capitão. Então você imagina qual é o impacto, eu não diria, nem de forma, vamos dizer assim, prática, porque eu acredito que se avança um acordo desse, o foco é nacional. O União Brasil não vai exigir, por exemplo, que haja o entendimento nos acordos locais, entendeu? Isso não vai existir do ponto de vista prático. Eu não acredito, por exemplo, que haja uma federação. Não dá para pensar nessa questão da federação, porque aí sim, a federação seria o complicador, porque a federação, ela implicaria numa questão, vamos dizer, determinante, porque os estados teriam que replicar essa federação, mas haver um apoio, aí é outra história. No entanto, o incômodo é porque o discurso é completamente do presidencial Ciro Gomes, é completamente diferente do que, por exemplo, tem hoje os representantes do União Brasil aqui no estado do Ceará, que inclusive como apoio presidencial tem outro nome, tem o presidente Jair Bolsonaro, a tendência é essa. Então, imaginar, por exemplo, que haja uma imposição, que haja uma federação, eu não creio nessa hipótese. Eu acho que a coisa pode caminhar para um outro termo, para um outro acordo, pode ser, não acho até que isso seja viável. Como diz você, a política é muito dinâmica, os acordos eles são feitos nesse momento, as conversas acontecem nesse momento, mas tudo muda, Luciano, naquele período que começa a convenção ali no finalzinho no dia 20 de julho até 5 de agosto. Aí sim, nós vamos ver exatamente como é que cada um vai se posicionar. Até lá, é essa história. Tudo é possível, toda conversa realmente é válida, mas não significa dizer que nada disso se concretize. Vamos continuar falando sobre as eleições de 2022. O Carlos Alberto chega agora com uma informação sobre a mobilização dos eleitores jovens que irão votar pela primeira vez no pleito de 2 de outubro. As campanhas de estímulo ao alistamento dos jovens para votarem nas eleições de 2022 estão gerando bons resultados.
Após identificar o menor nível de participação de adolescentes no processo eleitoral das últimas 3 décadas, o Tribunal Superior Eleitoral, TSE, comemora o aumento no número de jovens interessados em votar no pleito deste ano. Os dados mais recentes, apresentados pela Justiça Eleitoral, apontam que a quantidade de alistamentos eleitorais realizados nos 3 primeiros meses de 2022 cresceu em relação às 2 últimas eleições gerais no país. De acordo com o TSE, entre janeiro e março, o Brasil ganhou 1.144.481 novos eleitores na faixa etária de 15 a 18 anos. O TSE revela que, nas eleições de 2018 e 2014, foram emitidos 877.082 e 854.838 novos títulos, respectivamente. As novas emissões ocorrem em meio a uma campanha de mobilização promovida pela Justiça Eleitoral nas redes sociais. A campanha tem a participação de celebridades do mundo artístico como Anitta, Zeca Pagodinho, Whindersson Nunes e Juliette. As estatísticas oficiais do TSE até janeiro deste ano registravam no total pouco mais de 730 mil títulos emitidos para jovens de 16 a 17 anos de idade. Para os adolescentes de 16 a 17 anos, o voto é facultativo. Com informações dos bastidores políticos, para o jornal Alerta Geral, Carlos Alberto. É um dado positivo nessa pré-campanha eleitoral, jornalista Beto Almeida, a mobilização que o TSE vem realizando e atraindo a participação dos jovens. A gente tem defendido aqui que é importante você jovem que completa 16 anos em 2022 se cadastrar e participar das eleições deste ano. Pois é, Luciano, a gente sempre vê, não é uma novidade a Justiça Eleitoral fazer campanhas de incentivo aos jovens para que eles tirem o título, principalmente naquela faixa etária dos 16, 17 anos, que não é obrigatório, é opcional, mas é uma forma do jovem já ir entrando, como se diz, no mundo político, se acostumando com as decisões, com a importância do voto. Este ano o TSE meio que se apavorou, porque entendeu que havia um pouco interesse dessa faixa de possíveis eleitores jovens e que então estava faltando talvez um pouco de interesse pela política, por participar do processo eleitoral. E aí veio, sem dúvida, as redes sociais. Elas mudam tudo, Luciano. Quando entra, por exemplo, a questão de influenciadores, de influência, concorde você ou não com muitos deles, mas eles têm sim, eles fazem a cabeça dos jovens, eles acabam fortalecendo o entendimento dos jovens para o bem e para o mal. Nesse caso, pelo menos, eu quero entender que é para o bem. Sabe por quê? Porque seja como for, o jovem, ele na hora de votar, ele não vai se deixar levar por Anitta, por seja lá quem for, outros aí, Juliette, que é a do BBB. Não, o jovem vai entender, Luciano, que ele tem um compromisso na hora do voto. Você sabe que eu achei importante? Aquela entrevista que nós fizemos aqui com o ex-governador Gaúcho, quando ele disse: ninguém pode ir pra urna, Luciano, com rancor, com ódio, porque se for, não vai sair coisa boa. Então essa polarização que ele citou aqui é exatamente nesse sentido. O jovem não pode ir para a urna pensando que o voto dele é para derrotar o candidato A e nem para derrotar o candidato B. Ele tem que ir pensando que o voto dele vai vir para mudar o Brasil. Aí sim, eu acredito que esse é o jovem que vai chegar aí nas urnas para votar em outubro. Você fez referência à entrevista que levamos ao ar nessa quinta-feira com o ex-governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, que foi derrotado nas prévias do PSDB, quando o partido escolheu no mês de outubro, novembro do ano passado, o então governador de São Paulo, João Dória, como candidato do partido à presidência da República. E Eduardo Leite é citado dentro do PSDB como o nome que poderia unir o partido e também garantir o apoio de outras forças partidárias que são chamadas de terceira via. E o Eduardo Leite nos concedeu essa entrevista, mostrou serenidade, equilíbrio, e quando eu fiz uma pergunta, jornalista Beto Almeida, sobre esses extremos que você acaba de falar, né, que o Eduardo Leite disse que nesses conflitos, se nós formos para as urnas com esse sentimento do ódio, o país vai ficar ainda mais dividido. E eu usei uma expressão, extremismo,
O Brasil, nesse momento, está sendo marcado pelo extremismo da esquerda, com o lado o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e pelo outro lado de direita, o presidente Jair Bolsonaro. E o ex-vereador de Fortaleza, por Fortaleza do PT, Deodato Ramalho, reagiu a esse comentário aqui, e eu faço questão de registrar aqui essa manifestação do Deodato Ramalho, que nos encaminhou um áudio sobre essas declarações do Eduardo Leite. Não conseguiu aí, ô Marcos Furlan? Olha, o Marcos Furlan não conseguiu aí, não é culpa dele, é nossa aqui, porque eu surpreendi. E pronto, está ok. Vamos ouvir aí o... Não chegou, vou ficar devendo esse áudio aqui, mas de qualquer forma, jornalista Beto Almeida. Vamos continuar falando sobre as eleições. O PSD, sob a liderança do ex-vice-governador Domingos Filho, insiste quer a vaga de vice na chapa a ser puxada pelo PDT na disputa ao governo do estado. Carlos Alberto. Abre aspas, se a tarefa é essa, pode ter certeza que esse aqui está no ponto para assumir e para discutir todas as regiões do estado. E se Deus quiser, está na chapa majoritária do grupo que fazemos parte, do grupo que colaboramos, do grupo que estamos juntos. Abre aspas, afirmou Domingos Filho durante reunião no município de Tianguá, em mais um recado ao senador Cid Gomes para o PDT não ignorar o tamanho do PSD. As palavras de Domingos Filho, pai, foram endossadas por Domingos Neto, deputado federal. Abre aspas, o PSD hoje tem tamanho, tem voto, tem apoio, tem o perfil ideal para estar na chapa majoritária. Não só por ser um partido forte, mas por ser liderado por um nome forte, preparado, experiente, fecha aspas. Segundo ainda Domingos Neto, o pai, abre aspas, ajudará não apenas na eleição, mas numa futura gestão, fecha aspas. O PSD reuniu ao longo da quinta-feira nas cidades de Ipu e Tianguá lideranças municipais e pré-candidatos em encontros regionais. O prefeito de Tianguá, Luiz Menezes, voltou a defender o nome de Domingos para a chapa majoritária a ser encabeçada pelo PDT, abre aspas, precisamos de um Ceará cada vez mais fortalecido, um Ceará que faça boa política. E Domingos Filho é a escolha certeira, disse Menezes. Com informações da Rádio FM 94.9 em Tianguá, para o Jornal Alerta Geral, Carlos Alberto. O PSD, jornalista Beto Almeida, não quer abrir mão e diz que tem legitimidade, espaço e estrutura para brigar e reivindicar a vaga de vice. Olha, e o discurso, Luciano, já mudou completamente. Antes se colocava como uma hipótese, que o momento ainda ia se colocar esse debate na mesa, mas agora não. O discurso, inclusive, do Domingos Neto, o deputado Domingos Neto, é o seguinte, é de que já estão definidas a vaga para governador, que vai ficar com o PDT, não estou falando de nomes, mas de partido. Então o PDT é o dono da vaga, logicamente, para o candidato a governador. Para o Senado também, Luciano, já a coisa já está mais ou menos encaminhada. Não, está encaminhada, é definida, é Camilo Santana. Essa é a única que está definida na realidade. PT. Então o PSD diz, ele tem aí o direito a esta vaga de vice-governador. Agora, resta saber como é que esse discurso chega junto a quem decide. Porque esse é o ponto. E é uma decisão que não é uma decisão tão aberta. É uma decisão que é um grupo restrito que faz essa decisão. Eu entendo que o Domingos Filho, ele realmente, os argumentos dele em relação ao número de prefeituras, em relação, dizendo, ao movimento que ele faz, à liderança que ele tem, eles têm direito de se colocar realmente como a opção para ocupar essa vaga de vice. Mas tem outros aí na lista e também na fila, é bom que se diga. Tem também outro aspecto, né? O PSD é aliado, pelo menos o PSD do Ceará é aliado ao governo do presidente Jair Bolsonaro, está também bem sintonizado com o capitão Wagner do União Brasil. O ex-vice-governador Domingos Filho tem conversado com o capitão Wagner, que já o convidaram também para compor a chapa de oposição ao governo do estado ou ao Senado. Então, o PSD tem essas duas opções, é aliado do PDT na Prefeitura de Fortaleza, no governo do estado, é aliado, o deputado federal Domingos Neto é um dos mais fiéis da bancada bolsonarista no Congresso Nacional e essa relação tem mão dupla. O próprio Domingos Neto tem recebido estímulo do Palácio do Planalto para se aproximar ainda mais dos aliados do presidente Bolsonaro no Ceará, ou seja, do capitão Wagner. Mas